Acredito que muita gente já conheça a franquia de jogos Five Nights at Freddy's, criada por apenas um homem, o desenvolvedor Scott Cawthon, que fez um sucesso estrondoso em 2014, com seus 2 primeiros jogos e mais 2 em 2015. O jogo se tornou famoso pela sua premissa de terror inesperada, com um ambiente sombrio e jumpscares. O mais profundo nos 4 jogos lançados na época é que, além de serem jogos point and click, eles tinham uma história por trás que hoje em dia ela é bastante interpretativa. No entanto, o assunto não se trata nos 4 jogos ou na franquia, na verdade em um jogo específico que o Scott criou, em partes. Em 2015, a sua página scottgames.com vivia sempre atualizando e mudando. Nela, vimos que uma página de agradecimento sempre vinha se alterando, na qual os personagens que iam se transformando em versões fofas. E tá, é bem estranho, até porque as figuras mais assustadoras possíveis dos 4 jogos estavam bonitinhos. A partir daí, vimos que o Scott Cawthon estava pensando em lançar mais um jogo, um RPG, do mesmo estilo de Pokémon e Final Fantasy. E no final de 2015, tivemos a confirmação do que era esse projeto. Então, Five Nights at Freddy's World, lançado em 2016 em apenas uma plataforma, no qual é o PC. FNAF World foi desenvolvido por Scott Cawthon, sim, ele fez tudo sozinho e com mais gente entrando no projeto dele como dubladores, mas depois eu falo disso. O jogo começa com você conversando com o Fredbear, ele explica que existe alguém ou uma entidade controlando as linhas do jogo. Sim, no contexto do jogo o Fredbear sabe que eles estão no jogo. E o bizarro é que se você não clicar para encerrar o diálogo dele, ele vira um glitch maligno. Ele explica que nada nesse mundo é como parece ser e que a gente tem que ir em alguns relógios presentes no mapa. E cá estamos no primeiro mapa do jogo, a Fazbear Hills, uma área bem bonitinha na qual tem inimigos e bom, o spawn de inimigos desse jogo é ótima, ele chega a ser um pouco chato, mas bem dificultante, mas isso se tu jogar no hard mode mesmo, o que é o ideal. Bom, e assim como todo RPG, você tem a sua party, composto por 4 personagens em 2 pares. Esses no qual os animatrônicos do FNAF 1 são a primeira party e os do FNAF 2, que são os toys, na segunda party. E bom, você vai no mapa, mata os inimigos e lá tem mercadores. A Lolbit te oferece bytes, mini criaturas que se tu comprar fica em cada rodada dando dano extra e reforço de cura. É muito bom. O Mendo que te oferece reforço de shield e a Diddy, ela te oferece um minigame de pesca muito bom, que até então é pra acertar uma pérola. Só que é difícil pra caramba. E tem uma música muito boa nessa parte, muito boa mesmo. Toda vez que eu entro nesse minigame, eu costumo ficar parado, tipo, o minigame praticamente inteiro, só pra ouvir a musiquinha e relaxar um pouco. E nessa área tá presente alguns animatrônicos que a gente pode derrotar. Capturamos eles e bem no estilo Pokémon. Mas aqui a gente caceta o bicho na porrada. E a gente consegue eles. E na Fazbear Hills tem os desafiantes, os challengers, spawnam aleatoriamente também, sem uma ordem específica. Mas ao trombar pelo mapa, tem como achar o Balloon Boy, a JJ, Phantom Freddy, Phantom Chica e Phantom Balloon Boy. E como tá aparecendo aí na tela, finalmente uma gameplay gravada minha até o final, eu tô até emocionado. Mas assim como eu, o Emanuel também jogou o jogo, ele tem mais horas de jogo que eu inclusive. A gente, em vez de avançar para a campanha normal do jogo, a gente mudou o trajeto e a gente parou no mundo de Halloween. E lá a gente joga alguns minigames para poder desbloquear alguns personagens daquele mundo. Começando pelo Fox AZ, um minigame bem tenebroso e assustador do Fox que aparentemente a gente tem que seguir as ordens dele e isso evita a gente de morrer ou levar susto. Mas o mais bizarro dessa merda é ele ficar falando no ouvido, ficar dizendo umas coisas e, bom, a cara dele fica distorcendo. O cenário e os olhos dele ficam te encarando. Enquanto isso, tu controla o Bonnie andando por um corredor escuro. Do nada brota um gatinho todo distorcido e te mata também. Um gato vagabundo, né? E após andar, tu ganha um minigame e ganha Nightmare Oni também. Mas a experiência não é nem um pouco boa. Yes. Próximo minigame, isso aqui é bom, é brincadeira, bicho. O FNAF 57, o Freddy in Space. Sim, uma trollagem do Scott que ele disse que ia lançar em 2031, o que não tá tão longe assim. E nesse minigame a gente controla o Freddy num tipo de Metroidvania. A gente tem que impedir o Scott de fazer spin-offs dos jogos dele,
E a gente faz isso. Vocês se perguntam, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa achar cupcakes presentes nessas fases. Esses cupcakes aumentam a distância e o dano do tiro do Freddy. E se você coletar todos, você enfrenta o Scott Calton, literalmente ele, olha o homem ali. E após tu pistolar o cara, desbloqueamos o Purple Guy, ou William Afton, ou Homem de Roxo, ou Homem do Ruim, sei lá como é que você chama esse demônio. E se jogar o minigame pegando metade dos cupcakes, tu desbloqueia o Jack e o Bonnie. E se jogar sem pegar nenhum cupcake, o que eu e o Manel não fizemos, desbloqueia o Coffee. Agora outro minigame, esse aqui foi o que eu curti mais, o Foxy Fighters. Ele é inspirado no clássico Star Fox, o que é bem legal. E nesse jogo a gente controla o Fox acompanhado de Jack e o Chica, JJ e Toy Chica. A insuportável. O objetivo dele é a gente controlar o Fox e destruir o núcleo de processamento do próprio jogo, o que é guardado pelo Soul Dozer, personagem esse que está no outro jogo do Scott Calton, chamado The Pilgrim Progress. Bom, depois da gente explodir inimigos, nos encontramos com o Soul Dozer, e nesse processo de derrotar ele, perdemos a Jack e o Chica, deixa o seu F aí nos comentários. E depois de encher o Soul Dozer de tiro, que por sinal é dublado pelo próprio Scott, derrotamos ele, e assim como no Star Fox, esse jogo tem sistema de recorde. E se conseguirmos ranquear, desbloqueamos o Nightmare Balloon Boy. E se tirarmos rank B, conseguimos a Jack e o Chica. Não sei, é bem confuso. E chegamos no último minigame do Halloween. A merda do minigame de arco-íris. Bom, eu já vou logo dizendo que é o mais difícil do jogo, né? Talvez mais difícil que qualquer um Souls-like que existe. Esse minigame tem a proposta de te irritar e perder a calma com cada obstáculo que serve pra te trollar. E ele é inspirado no Cat Mario. Pra quem lembra dele, é um jogo que só te trola do início ao fim. E é a mesma coisa aqui, só que pior, porque a praga do minigame é imprevisível. Onde tu pensa que tu fica safe, vem a merda de um girassol que te mata. A vagabunda do arco-íris vomita raio em ti. Tu tenta escapar de borboletas que tem o NRG mais fumado dos jogos. E mal programado, Scott, tu vai tomar no teu... E solta raio ainda, e ainda tem uns pau, mano. Isso mesmo. Falei assim, BK, traz pra mim só o que eu preciso. Que vem de baixo e de cima e pela direita da tela, olha que merda. E ela solta os olhos dela e tu de novo tenta escapar de pau e de girassol e finalmente ganha o minigame. Agora, caramba, Scott, mano, eu vou te matar, velho. Se te contar na rua, tu tá fumado, cara. Enfim, após tu ser humilhado pelo arco-íris, tu pode desbloquear 2 personagens. Um deles é o Scott Calton. Sim, ele é jogável. E se completar um minigame em menos de 3 minutos, que é praticamente impossível, mas eu não sei como eu consegui fazer, só que o Everton não, acho que é por isso que ele tá tão mordido aí. Bom, é pra completar em menos tempo, né? Pra conseguir o Mr. Chipper. E é isso, né? A gente burlou o sistema e conseguiu pegar os personagens mais fortes do jogo logo no início. E eu vou falar mais sobre eles lá na frente. E aí, Everton, tá mais calmo? Ah, tô, mano. É só pra desabafar mesmo. É normal, mano. Normal demais. Ele tá puto porque ele não conseguiu passar pelo minigame, mas eu passei primeiro do que ele. Após voltarmos a Fazbear Hills, finalmente achamos o primeiro minigame do relógio. E após isso, a gente segue as ordens do Fredbear, que anteriormente ele nos passa as informações que no mapa existem pontos que estão bugados. Bom, eles nos levam pra dentro do código do jogo, o denominado Flipside. A gente passa por ele e chega até outra área. E chegando nela, nos damos de cara com o Fredbear mais uma vez. Conversamos com ele nos diz para seguir o bendito relógio mais uma vez. E nessa área, a gente pode estar encontrando outra mecânica desse jogo, os chips. Basicamente, eles são reforços que é usado em combate, o que é bom pra caramba. Ademais, o jogo tem momentos que a gente entra em caverna, bem lá Pokémon, sabe? E nessas cavernas a gente geralmente encontra personagens, tipo Phantom Fox, Phantom Mangle, Withered Bonnie, Withered Chica, Withered Fred, Withered Fox, Shadow Fred, Puppet, Phantom Puppet, Golden Fred, Paper Paws e o Nightmare Freddy. Você pode encontrar chips raros e bosses presentes nele, e muito inimigo. E a Lobit tá aqui de novo, mas ela vende agora um Bite de cura, que é muito bom. Recomendo muito se você for comprar o de 500 aí. E sei que não tem muito a ver, mas veja um momento que eu tento pegar uma pérola e falho miseravelmente. É, cara, porque eu vou muito perto do bagulho, ó. Merda. Ah, eu vou mamar. Voltando ao assunto de personagens fortes, como eu tinha dito anteriormente, e pra ter um exemplo aí na tela do Everton, mas comigo foi a mesma coisa. A gente tinha os personagens mais fortes do jogo, sem meme, e o jogo em si. Se você jogar sem esse Esquadrão Suicida, tem um certo desafio.
mas com a gente jogando, não. Porque explicando detalhadamente, o personagem do Scott Calton tem um ataque que se chama Quarta Parede. O ataque mais forte dele que pega em todos os inimigos em área e causa simplesmente 4.000 de dano. E o Mega Vírus que causa um efeito negativo no inimigo que suga o HP dele aos poucos. O Purple Guy não é diferente, o que é bem roubado aqui. E bem importante pro final do jogo é o Slasher. Ataque causa 100.000 de dano. Só que tem um porém, claro. Ele tem chance de atingir o inimigo, mas se ele atingir, não vai sobrar nada pro Beta. A Nightmare também tem um Quarta Parede, mas o dela chega a ser mais forte que o do Scott, e ela pode se curar também. O reforço de cura dela é simplesmente incrível. O Jacobone é outro bicho bolado, assim como o Purple Guy. Ele também tem o Slasher, mas lembra, quando eu disse que ele tem chance de acerto, é aí que tá. Com esses dois na party, a chance de acerto deles aumenta, e isso é muito importante pro final do jogo. Então assiste até o final aí. Estamos em outro cenário do jogo, um cenário de neve, e encontramos outro minigame do relógio. Após isso conversamos com o Fredbear de novo, ele nos fala para prosseguirmos na caverna e encontrar outro relógio. E fazemos isso, mas antes a gente dá de cara com esse Fred Sombra mandando uma dancinha envolvente. E entramos na caverna e outro minigame do relógio acontece. Após explorar a área e encontrar bosses e chips, a gente sai e encontra outro ponto do jogo que nos leva ao Flipside. E a gente anda e chega até a próxima área do jogo. Bom, e chegamos até a área mais calma do jogo. Em relação ao cenário, que é muito bonitinho e tem uma música muito boa. Bom, só que isso obviamente dura pouco, né? Porque em FNAF a gente não tem nenhuma paz. Essa área spawna muito bicho. Muito bicho mesmo. Mas aqui não tem muito o que fazer. A gente segue em frente, adentra na entrada do Pinwheel Circus, a sexta e última área do jogo. Porém não tem como entrar por enquanto. Mas ao voltar ao Chopp's Woods, encontramos outra caverna. A gente anda, explora, mata bicho e encontramos 2 chips raros. Mas encontramos então mais um minigame do relógio e fazemos e pau. E ao sair, a gente adentra outra árvore bugada que nos leva ao Flipside novamente. Só que dessa vez a gente anda muito dentro dos códigos do jogo e chega a ser bizarro, e assim a gente chega até outra área do jogo. E chegamos a uma área com temática bem cemitério e bem trevoso. A gente conversa com o humano Fredbear e ele nos pede para seguir o relógio mais uma vez. E ao explorar a área, enfrentar inimigos e adquirindo mais challengers como o Nightmare Bonnie, a Nightmare Chico, o Nightmare Foxy, encontramos outra caverna e exploramos ela. Pegamos um chip e assim, na maior surpresa, achamos outro ponto do jogo com glitch. E mais uma vez estamos dentro do Flipside, só que dessa vez a gente vai tão fundo no código que a gente vira uma cabecinha. E logo depois saímos e a gente é teletransportado para a próxima área do jogo. Enfim, a gente chega na última área do jogo. Ela, além de ter esse design meio drogado, malucão, cheio de tenda de circo e balão, aqui a gente encontra inimigos e desafiantes, como o Endo 1, Endo 2, Endo Plush, Plush Trap, Spring Trap e Shadow Bonnie, que aqui no jogo ele é chamado de ASDFGHJKLN. Bom, e nesse também existe uma caverna, só que essa é mais escondida. E acho que o Scott com certeza gosta de colocar coisas escondidas nos jogos dele, porque a gente tem que quebrar a cabeça encontrando isso e é muito aleatório e bem negativo também. Imagina os caras em 2016 tentando descobrir um segredo do jogo e sem eles tu não consegue nem avançar no jogo. Enfim, né? Não vou questionar o Deus da comunidade. Ao adentrar na caverna, a gente se depara com mais inimigos e chances de aparecer mais challengers também, como o Nightmare Fredbear, o Nightmare, a Cry Child, o Spring Bonnie e a Funtime Foxy. Continuando no andar da caverna, achamos um chip vermelho. Aí você se pergunta, chip vermelho, macho que é? Exatamente, cara pálida. Os chips vermelhos são variações dos chips, e eles são os mais fortes do jogo, e para encontrar é complicado. Digamos que para você encontrar alguns, você tem que bugar o jogo. O Scott Calton botou bug de propósito para a gente achar 3 chips nesse mundo bugado aí, que eu nem sei descrever o nome. E para você se adentrar é bem fácil, você tem que achar pontos específicos no mapa e ficar pressionando para cima que voilá, você tá no mundo invertido. E nesse mundo você também enfrenta inimigos, eles são muito fortes e pra caramba. E além disso, mesmo fora do mundo tem chance de aparecer challengers. Mas o que importa mesmo nesse Upside Down é pegar os chips, que ao todo a gente pega 4 no mundo normal, como o Pizza Fury, o Fredo Fury, o Status e o Byte, e pegamos 3 no mundo bugado, o Shield, o Unscrew e o melhor chip do jogo pra mim, o Mimic.
a Cleide sem calcinha. Ele basicamente copia tudo e redireciona no inimigo. Firme. Bom, e lembra o que eu falei do slasher, né? Sobre a chance de acerto, bom, se jogar com o Purple Guy, mais o Jack O'Bone e o chip do Mimic, as chances de acerto do slash aumentam ainda mais, ou seja, é farm de hit kill instantânea se tiver sorte, claro. Enfim, após a gente sair da caverna, eu encontro do nada uma referência ao Core no jogo. Caralho, que cheiro de pica, caralho. E mais uma vez, estamos num diálogo com o Freddy Bear, e ele diz que falta pegarmos o último relógio, e que depois disso, nada irá sobrar pro Beta. E após derrotarmos um, achamos outro chip, bem raro. E nesse momento pra mim, eu já tinha completado todos na segunda fileira, mas faltavam alguns. E como eu disse antes, o Scott adora colocar passagem secreta. E ao entrar nessa tenda, a gente entra no Pinwheel Fan House, um mundo das drogas, efeitos distorcidos, que quase fez o Everton vomitar e passar mal jogando isso. Ele mesmo fala isso na gameplay. Meu Deus. Vou ficar tonto, cara. A gente acha outro relógio, faz um minigame e tome. De mim do BTS. Após eu ficar perdido no jogo e falar besteira, a gente encontra um boss que eu tive dificuldade em derrotar. A gente passa por uma parede de pedra, meu parede falsa, e a gente encontra o Fredbear novamente. Ele diz que devemos encontrar uma chave mestra para desbloquear os botões que bloqueiam a passagem para a gente encontrar aquele que mexe as cordas. Mas antes, a gente precisa entrar no Flipside mais uma vez. E depois de eu ficar bem perdido e entrar cada vez mais fundo no Flipside, eu encontrei algo sinistro. Peraí. Tá pescando aqui. Aparentemente ali tem um portal e era preciso entrar pelas passagens e entrar lá. E ao entrar... Ah! Dane-se, do nada. E aqui tem uma das melhores coisas do jogo, o Old Man Consequences. É um minigame e também um dos finais do jogo. O mais sinistro é que o meu action nessa hora crashou. Sinistro. Além do Old Man Consequences, existe outro final do jogo, que ao você ficar forçando para entrar no rio, você vai até um limbo do código do jogo, mas se você aguardar, pode observar uma família. Algumas teorias dizem que pode ser o Henry e os 2 filhos dele, mas não tem nada comprovado até hoje. Enfim, após o momento fanservice, a gente passa pelo Flipside e encontra o boss e a chave. A gente caceta o boss e pega a chave universal. E nosso trabalho agora é desbloquear as portas para desbloquear o boss final. Mas antes disso, eu desbloqueei uma passagem e do nada... É a segunda vez que eu tô fechando o jogo e abrindo ele. O Scott mete uns 5 diálogos aí, super metafórico e poético, pra gente interpretar. E eu não sei de merda nenhum. Depois de eu me surpreender com o final e ficar teorizando sobre o que eu acabei de ler, eu tive uma conclusão, só o Core sabe. Enfim, em busca dos botões pra gente apertar, a gente vai e aperta tudo. E já que tá livre, podemos enfim enfrentar o boss final, o Corujão. Vai morrer. Ó o pau quebrado, eita porra! E finalmente vamos de encontro ao verdadeiro boss final do jogo. Sim, ele mesmo, Scott Calton. E bom, ele que é o vilão da parada, a gente derrota ele. Bom, e a gente pergunta pra ele o que tem na caixa do FNAF 4, só que ele preferiu se matar do que dizer. Então, o Scott Calton, diz aí, cara, o que tem dentro da caixa do FNAF 4, meu? Cu de sua mãe. Eu não fiz nada!
Bom, galera, o jogo não acaba após a gente enfrentar o Scott. E na verdade, ainda falta a gente voltar no hub de Halloween e matar a vagabunda da Arco-Íris finalmente, depois de tanto tempo me fez sofrer nessa merda. Enfim, o primeiro passo era upar os personagens, porque a gente tinha que ficar ligado com 4 coisas. O labirinto dela, que é muito fácil, muito fácil mesmo de se perder. O ar tóxico presente lá, que afeta os personagens durante a luta. A vida dela, e ela tem vida pra merda. Por último, o ataque dela, que dá hit kill. Mas o ataque dela tem cerca de alguns minutos pra carregar. Mas de qualquer forma, tem muita chance de morrer. Então o time perfeito foi criado. Scott Calton, Purple Guy, Night Marione e Jack O'Bone. Literalmente os caras fizeram um quarteto fantástico. Say that again? E os reservas, no mínimo, só precisa deles pra matar Arco-Íris. E como o Everton gravou tudo, é mais fácil pra gente acompanhar a gameplay dele. Então, galera, após eu andar 300 km do Piauí até Brasília, num labirinto infernal, a gente chega no boss final do jogo. E no início eu senti que tinha algo errado, mas logo as coisas estavam melhorando. Para quem prestou atenção na explicação do Emanuel, o megavírus era essencial para matar ela, já que o negócio tira a vida instantaneamente. O que tinha que se fazer ali era acertar as chances de Slash e curar a vida. E em apenas 2 acertos de Slash e Fourth Wall... Chupa! É de uma Besides, égua. didn't your mommy ever tell you that you can't count a rainbow? The next time you see a rainbow in the sky, that is me coming to your house! The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Caraca, o cara se matou ou ela matou ele? Continua. Ah, o System Relocation. Ah, entendi agora. Aí sim, moleque. Como é que tá muito alto isso? Nave World zerada. Zerada. The End. Oh, cadê? Ah, eu consegui só 5 finais. O Worldman Consequências, a da criança chorona, Scott, a coruja e o arco-íris. Tá, pra finalizar, eu não peguei todo mundo. Acho que é o mais difícil é pegar todo mundo no final, mas eu peguei metade de todo mundo aqui. Acho que os Nightmare, só peguei a Nightmare Chica. Os Phantom, só faltou o Phantom Fox. O Golden Fred não consegui pegar o Shadow Fred. Mas o Springtrap, o Springbone, o Fred Bell, o Cafezinho, o Tipper, o Phantom Fox, a Criança Chorona, o Nightmare Fred Bell, o Nightmare, o Endo não sei o que, o Endo do olho esbugalado aqui, não consegui pegar também, e é isso, a vida aqui segue. Mas esse time aqui, ó, esse time aqui amassou, principalmente esse cara aqui, ó, que o ataque dele é na sorte. E bom, os chips, eu consegui pegar metade dos verdes, todos os laranjas, e só faltou o último pra pegar o byte, que eu não sei nem onde pega. E cara, eu não peguei quase nenhum byte. Tipo, o máximo que eu pude pegar que ia me ajudar muito é esse daqui, que tira, dá 200 de dano, pelos que cura também. Mas esse daqui que curou no último segundo, pensei que ia morrer. E esse daqui que defende. Tirando isso, eu acho que eu peguei quase tudo do mapa. Eu acho que faltou chip, só faltou chip, personagem
e pegar as coisas que ela vende aqui, a Lobit. Esse daí é FNAF World. É um jogo, assim, eu não dei nenhum trocado pra esse jogo, ele me surpreendeu ainda. E é muito bom, mano. Muito bom pra caraca, tá doido? Não tem como não. E é isso. Deixa o like. Calma, não sai do vídeo ainda. Como eu disse aí no meu relato, eu não dei nenhum trocado pro FNAF World e ele sim conseguiu me surpreender. Não sou eu, mas o Emanuel também. Aliás, a gente só trouxe esse vídeo porque a gente gostou muito do jogo e a gente se viciou nele por dias. Bom, não é pra tanto, né? Eu tô aqui, tipo, com mais de 8 horas de jogo. E jogar esse jogo na nossa infância foi incrível pra gente. A gente ficou comentando muita coisa, ficava trocando ideia de personagem, a fase do arco-íris que o Everton odeia. Foi muito divertido pra nós dois, na real. O Everton que reviveu o FNAF World aí depois de 10 anos, cara. A gente tá ficando muito velho pra essas coisas. E não é só eu que tô velho, eu acho que todo mundo que jogava esse jogo também tá. E a galera que acompanhava lá o time do Gamer também, isso daí só a galera das antigas vai pegar. Mas cara, o jogo em si é divertido e ele te vicia. Ele é curto, mas se tu quiser fazer tudo nele vale a pena. Como eu já disse antes, ele é um RPG bem lá Final Fantasy, que a gente curtiu muito. Ele chega a ser bizarro e tem charme nisso. Provavelmente o Scott fez nesse intuito porque é Five Nights at Freddy's, né? Tem que ser perturbador e ele consegue até dar um pouco de medo, às vezes. Então, nós aqui da administração daremos a nota 9 para FNAF World. É isso, galera. Deixa o seu like. Opa, calma aí. Vocês dois deixaram mais pontas soltas que o final de Stranger Things, cara. Como o jogo foi recebido pelos fãs? O que aconteceu com o Scott Calton depois de tudo isso? E quem é essa tal de Baby? Banjo de... Calma, rapaz. Vou te explicar. Bom, acontece que em 2015, o Scott Calton deu um fim pra franquia. Afinal, após o quarto jogo, ele deixou algumas dicas sobre a história e uma delas era 4 jogos, uma história. E o que é visto no escuro pode ser distorcido aos olhos de uma criança. Bom, essas dicas que o Scott Calton deu, obviamente não foi bem acolhida pela comunidade na época. Afinal, a partir daí que se formou a teoria do sonho, uma teoria bem merda. E bom, o Scott já pronunciou até na frente do Dalco que esse foi o maior erro dele. Porque a galera distorceu tudo e depois o Scott acabou lançando o teaser de FNAF World, anúncio do livro que a gente pensava que ia ter história sobre o jogo. FNAF World foi lançado, foi retirado da Steam porque os fãs não gostaram mesmo do jogo. E assim, mesmo que ele tenha recebido boas notas, na época o Scott adicionou a atualização de Halloween e implantou toda essa lore. E implantou também a Baby, só que ninguém entendia nada. Até o dia 21 de maio de 2016. Oxe, 21 de maio de 2016? O que aconteceu nesse dia? Bom, a gente vai contar Em breve.